Nesse vídeo a gente está continuando o nosso estudo de Teontologia 1, que a gente está tentando responder a pergunta quem Deus é, como Deus é. Estamos já estudando há vários vídeos os atributos de Deus, né? E já estamos falando dos atributos comunicáveis, que são aqueles que são mais compartilhados com as suas criaturas, as criaturas de Deus. E nesse vídeo a gente vai encerrar esse estudo dos atributos de Deus, dos atributos comunicáveis, falando dos últimos atributos desse subgrupo, que são os atributos de soberania. São aqueles atributos que têm a ver com a vontade, com a forma como Deus percebe o mundo e as coisas, né? Então vamos encerrar esse estudo com dois atributos. O primeiro é a bem-aventurança, né? O que é bem-aventurança? Ser bem-aventurado ou ser bendito, né? Aí o professor Bavinck coloca aí que por meio do seu intelecto Deus é plenamente consciente de sua própria perfeição. Então ele é perfeito e ele é consciente dessa perfeição, né? E por meio da sua vontade ele a ama supremamente, isto é, descansa pacificamente nela. E desse descanso, aqui devia estar separado, flui a alegria com a qual ele tem prazer em si mesmo como o bem supremo. Então, alegria é o prazer em si mesmo. Então, essas três características aí são aquilo que a gente chama de bem-aventurança. Ele é perfeito, ele é consciente dessa perfeição, e porque ele é consciente dessa perfeição, ele é alegre e ele tem prazer em si mesmo. Essa é a ideia de bem-aventurança, de perfeição, né? Então, só voltando um pouco, então a ideia de ser bendito, e vários textos bíblicos falam isso, né? Chamam Deus de o Deus bendito, o Deus bem-aventurado. A ideia de Deus ser bendito é essa ideia de que ele é perfeito e ele está plenamente feliz consigo mesmo, com aquilo que ele é, certo? E isso é óbvio que é um atributo comunicável, não porque as criaturas sejam capazes de ser perfeitas, mas porque elas manifestam parte dessa perfeição que existe em Deus. E as criaturas também são capazes de ter prazer em Deus. Esse prazer que Deus tem em si mesmo é algo que nós também somos capazes de ter. Nós também somos capazes não de ter prazer em nós mesmos, necessariamente, não é isso que eu estou falando, mas nós somos capazes de ter prazer em Deus. O que é o ter prazer em Deus? Ter prazer em Deus é aquilo que a gente chama de adorá-lo, né? De louvá-lo. Quando a gente adora a Deus, quando a gente louva a Deus, a gente está tendo prazer nele, né? E Deus seria idólatra se ele tivesse outro Deus além dele, ou seja, se ele tivesse prazer em qualquer outra coisa que não fosse Deus, que não fosse ele mesmo. Mas ele não é idólatra. Então ele tem prazer em si mesmo. Deus ama e está perfeitamente alegre e perfeitamente satisfeito consigo mesmo. Isso é uma coisa. Isso é o que a gente chama em teologia de bem-aventurança, ou seja, a felicidade de Deus, a alegria de Deus. Deus é bendito. E uma consequência dessa bem-aventurança é a glória de Deus, né? O que é a glória de Deus? A glória de Deus é esse esplendor, essa beleza que está associada a todos os atributos de Deus, né? Então, a glória de Deus é alguma coisa que está associada a todos os atributos. Por isso que a gente estuda ela no final, porque toda essa perfeição de Deus, tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que a gente tem estudado. Deus é imutável, Deus é espírito, Deus é invisível, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele é grande, Ele é... Enfim, tudo aquilo que a gente estudou, todos os atributos de Deus, ah, e em todos eles está revelada a glória de Deus. Todos eles fazem Deus ser o que Ele é. Ele é belo, Ele é glorioso. Essa é a ideia de glória. Essa glória de Deus está presente em todas as suas atividades. Ela encheu o tabernáculo e o templo, né? No Antigo Testamento. Isso é uma coisa comum. Quando eles consagraram o tabernáculo, quando eles consagraram os dois templos do Antigo Testamento, a glória de Deus encheu aquele lugar. E aí o Novo Testamento vai dizer, João, nesse texto que é muito bonito, João vai dizer, olha,
Quando nós vimos Cristo, nós vimos a glória do Pai. Aquela glória que no Antigo Testamento enchia o tabernáculo, que enchia o templo. Quando a gente viu Cristo, a gente viu aquela glória de novo, né? Paulo também vai falar sobre isso. E é por meio de Cristo essa glória se revela e se mostra na igreja. Então a glória de Deus, né, e nós já estudamos isso, as teofanias, quando a glória de Deus tomou uma forma corpórea, mas aquilo era só uma forma, uma manifestação. A glória de Deus em si não tem forma, né? A glória de Deus é um atributo de Deus. E é um atributo comunicável. Isso é uma coisa que as pessoas nem sempre pensam. Mas a glória de Deus é um atributo comunicável. Em que sentido? No sentido que nós mais ou menos compartilhamos dessa glória. As criaturas mais ou menos compartilham dessa glória, né? E eu acho que o Bavinck coloca isso muito bem quando ele diz o seguinte: no mundo criado há reflexos fracos da glória e da majestade inexprimíveis de Deus, né? Quando a gente olha para as criaturas, isso imediatamente nos dirige para olhar para cima, né? O coração piedoso olha para as criaturas e isso nos dirige para olhar para cima, né? E mesmo o coração ímpio, quando você vê alguma coisa, você pensa, poxa, isso seria melhor se fosse daquele jeito. Ou isso seria melhor se não tivesse certa coisa. O que é isso? Esse pensamento é a ideia dos atributos de Deus, dos atributos comunicáveis e incomunicáveis. Quando eu olho para uma coisa e digo, poxa, seria melhor se fosse assim, ou seria melhor se não fosse assim, a gente está. Isso é o coração humano pedindo os atributos de Deus, certo? Você aproveita um dia feliz e você diz, poxa, seria melhor se isso nunca acabasse. Você está dizendo que a perfeição da felicidade é a felicidade eterna. Exato. Isso é o que Deus é. Deus é feliz eternamente. Então, quando a gente fala das criaturas, e aí eu acho que é muito legal o que o Bavinck coloca, nós as chamamos de lindas, bonitas, esplêndidas, maravilhosas, né? Mas para a beleza de Deus, a Bíblia nos dá uma palavra especial, glória. Então, a glória de Deus é a beleza de Deus, é o fato de eu não posso falar de beleza de Deus porque Deus é invisível, é espiritual, mas ele é tão belo, tão maravilhoso. Isso é o que a Bíblia chama isso de glória. Essa é a glória de Deus. A glória de Deus quer dizer que ele é belo, que ele é maravilhoso, né? Então, Deus é belo e a gente pode ter prazer nele, a gente pode ficar feliz com isso. E quanto mais a gente contempla Deus, quanto mais a gente pensa a respeito disso, mais a gente sente que Ele é belo, mais a gente se sente dirigido a adorá-lo, a louvá-lo e a dizer tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que a gente percebe a respeito dele. Então, esse é o fim dos atributos de Deus. A gente termina o estudo dos atributos de Deus pensando no quanto Deus é belo, no quanto Deus é lindo, é maravilhoso, no quanto Deus é glorioso, né? A glória de Deus é isso. A glória de Deus é que todos os seus atributos são perfeitos. A glória de Deus é que Ele tem prazer em si mesmo e Ele nos dá a chance de ter um pouquinho de prazer nele aqui e o prazer completo nele no céu. Que isso seja verdade na nossa vida, que esse estudo dos atributos de Deus que a gente está encerrando aqui contribua aí para a sua vida, para você pensar em Deus como o ser perfeito, como o ser que não falta nada nele e que a gente pode ter prazer nele. Que isso seja uma realidade na nossa vida. Lembrando que o estudo de teontologia não terminou. O estudo dos atributos de Deus terminou, mas ainda em teontologia a gente ainda precisa falar de trindade, precisa falar de algumas outras coisas.